Olá, eu sou o André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Ironias no Íon de Platão. O Íon é um dos cerca de 30 diálogos compostos por Platão, discípulo de Sócrates na Atenas antiga. Sócrates fazia filosofia na segunda metade do século V a.C., apenas conversando com as pessoas. Platão encontrou um modo de fazer filosofia na primeira metade do século IV através da literatura, criando por escrito debates dos quais Sócrates é o eixo fundamental e ele mesmo, Platão, está ausente. Nesses diálogos, Sócrates se encontra com um ou mais atenienses ou estrangeiros e eles começam a discutir um tema. Como alternativa, Sócrates pode rememorar uma conversa passada, ou algum outro personagem pode fazer isso. No final, somos jogados numa controvérsia na qual se destacam o magnetismo de Sócrates e os problemas que ele levanta em relação ao conhecimento e ao comportamento humano. São cenas teatrais baseadas no diálogo e por isso exigem a destreza que um dramaturgo precisa ter ao escrever uma peça. Só que Platão não quer apresentar uma ação de fato. Ao contrário do que vemos, por exemplo, numa tragédia grega, onde as coisas se transformam na vida dos protagonistas e daqueles ao seu redor, nos diálogos nada ou quase nada acontece de concreto na vida dos envolvidos. Mas, por outro lado, no plano do pensamento, muita coisa acontece. Verdades sólidas deixam de ser tão sólidas e verdadeiras. Definições aparentemente fáceis se tornam difíceis ou quase impossíveis. Figuras reconhecidamente sábias são questionadas. É assim também no Íon, um dos menores textos de Platão, e com uma estrutura muito simples. Sócrates cruza por acaso com Íon, famoso rapsodo ou cantor de poemas, e eles entabulam uma conversa a princípio banal, mas que acaba os levando a uma discussão mais complicada. As falas vão se alternando e somos tragados para dentro desse debate. O tema central gira em torno do verdadeiro grau de conhecimento de uma figura respeitada como Íon. Se por sua profissão ele conhece Homero de cabo a rabo, e se Homero é a referência de conhecimento para os gregos antigos, resulta daí que Íon deve ser realmente visto como uma autoridade, uma espécie de professor? Para evitar a aridez da discussão filosófica pura, Platão logo de cara nos pinta com rápidas pinceladas os traços principais de cada personagem. Sócrates, habituado a jogar conversa fora, tanto em público quanto em ambientes privados, é loquaz e gosta de conduzir o diálogo, não sem uma pitada de humor. Já Íon não esconde a vaidade com todo o seu sucesso, mas é mais sério e reticente. Com poucas páginas e com ambos se tratando com deferência, Íon de repente já se vê encurralado por Sócrates. Como é que, sendo um profissional da recitação poética, ele se tornou um especialista em Homero, desinteressando-se pelos outros poetas? Não é um contrassenso se dedicar a uma atividade tão abrangente com tantos poetas interessantes e ao mesmo tempo ficar restrito a um só poeta e sua obra? Íon não se mostra incomodado, para ele sua experiência concreta com Homero é o que vale, e ele, afinal de contas, tem tido êxito com as coisas tais como elas são. Mas nesse ponto, Rapsodo acaba por morder uma isca que Sócrates sorrateiramente tinha lançado lá no princípio. E se o motivo para essa restrição ocorrer, e Íon admitiu que ela ocorre, for o fato de ele, Íon, não ter conhecimento das coisas e agir simplesmente movido por uma inspiração divina. E se essa falta de abrangência decorrer da ausência de um domínio técnico do que faz? A figura inspirada não é justamente aquela que não consegue fazer o que quer quando quer, porque depende desse lance inexplicável de uma espécie de possessão? Sócrates tenta provar isso a Íon com um longo discurso. Ele defende que toda a cadeia criativa poética corresponderia a um conjunto de elos interligados entre si a partir de uma única pedra magnética superior, a musa. É esse imã divino que transmite seu poder aos demais elos que estão abaixo. Contagia os poetas, como Homero, que por sua vez contagiam os cantores dos poemas, como Íon, que por sua vez contagiam a plateia. A conclusão de Sócrates a partir dessa metáfora é de que na sua atividade Íon age fora de si, de forma irracional. Para alguém mais atento, surgem pelo menos duas desconfianças aqui. A primeira: será que é possível descrever assim uma profissão como a do rapsodo, em que o aprendizado e o domínio consciente das mais variadas habilidades jamais poderiam ser apagados,
ainda que se admita um componente divino, um dom? A segunda desconfiança tem a ver com o fato de que no diálogo, Sócrates parece estar possuído nesse momento em que descreve como funciona a inspiração poética. Ora, se ele quer desqualificar o conhecimento do respeitado Ion para mostrar por tabela que a autoridade cabe ao racional filósofo, por que ele se comporta como alguém inspirado? Trata-se de uma gozação? E por que nos trechos de Homero que vão surgindo ao longo do diálogo, é Sócrates basicamente que faz a recitação e não Ion, o expert? Ion, de qualquer forma, concorda com o quadro geral da inspiração descrito por Sócrates. Mas é curioso que na hora de comentar como, estando fora de si ao cantar Homero, precisa ficar atento à plateia para também deixá-la fora de si, Ion acabe sublinhando o controle que tem sobre a sua atividade. Ou seja, no momento central em que estariam se opondo o racional Sócrates e o irracional Ion, Platão mostra seu mestre filósofo de um modo entusiasmado e meio descontrolado, enquanto faz questão de sublinhar a frieza e a lucidez do Rapsodo. Por que Platão embaralha os papéis? Até esse ponto, o diálogo já acumulou algumas dúvidas e questões, não nos permitindo chegar a uma conclusão clara a respeito do que está sendo defendido. Mas o debate ainda não acabou. Depois de Ion deixar a atividade do canto de lado e dizer que, pelo menos quando fala ou comenta sobre Homero, não está enlouquecido, que é capaz de discorrer sobre tudo que está na Ilíada e na Odisseia, Sócrates volta à carga, apegando-se agora a esse tudo. Como assim tudo? Há várias profissões retratadas nos poemas homéricos, do cocheiro, do médico, do adivinho, do líder militar. Não são os especialistas nessas áreas que poderiam discorrer sobre elas? Ion não deveria se restringir à sua especialização profissional? Como ele pode alegar conhecimento sobre coisas em relação às quais não tem domínio técnico? Ion não se faz de rogado e bate o pé. Dominando como domina o universo homérico em sua amplitude, e sendo Homero uma enciclopédia para os gregos, ele detém sim esse vasto conhecimento das mais variadas profissões. Sócrates perde então a paciência e pergunta por que Ion então não trabalha como um líder militar, já que ele conhece tão bem a profissão e tendo os gregos muito mais necessidade de um general do que de um rapsodo. Agora estamos perto do fim do diálogo e parece que finalmente Sócrates esmagou Ion e provou sua limitação. Se ele tem alguma habilidade consciente, e será que tem mesmo, seria apenas a do Rapsodo, e esta não poderia, claro, ser estendida às outras habilidades, só pelo fato delas estarem retratadas nos poemas que ele sabe cantar e conhece tão bem. Ion é uma fraude e não merece a reputação que conquistou. Mas aqui, de novo, mais do que embarcar nessa leitura e atacar Ion, acho que vale a pena levantar algumas suspeitas contra Sócrates. Parece estranho que primeiro ele tenha criticado Rapsodo por não explorar todo o alcance da sua atividade, ficando restrito a Homero, o que seria a prova da sua falta de conhecimento. E que depois tenha criticado Rapsodo por querer justamente o alcance que Homero lhe dava sobre várias atividades, o que seria para Sócrates agora nova prova de limitação cognitiva. Ou seja, primeiro Ion sairia diminuído porque sua técnica era especializada demais, e talvez nem técnica fosse, e em seguida porque sua técnica não era especializada como deveria ser. Sócrates não está sendo um mau debatedor, usando a especialização ora como algo ruim, ora como algo bom, segundo lhe convém? Muitos leitores diriam que não, que são casos diferentes. Mas a tirada final de Sócrates no diálogo parece, ao meu ver, incriminá-lo. No misto de indignação e sarcasmo, o filósofo diz estar sendo ludibriado por Ion, que ele, Ion, é liso e age como um Proteu, a figura mitológica que tinha o dom da metamorfose, por não mostrar o conhecimento que diz ter. Afinal, o que ele prefere ser? Esse enrolador que não comprova o seu saber? Ou alguém sem técnica, mas divino, por causa da inspiração que recebe? Acuado, Ion responde que com certeza é bem melhor ser considerado divino, e Sócrates fecha o diálogo louvando a beleza dessa condição divina, desprovida de técnica. Tudo estava nebuloso no meio da conversa e tudo termina de forma nebulosa. Sócrates venceu o debate? Talvez. Mas Ion é ingênuo e manipulável demais para que essa vitória tenha um grande valor. Seria perigoso se alinhar a Sócrates e tirar como lição uma oposição pura e simples entre o filósofo que sabe e o pretenso sábio que no fundo é uma farsa. O diálogo não demonstrou que a poesia é só inspiração. O diálogo não demonstrou que o conhecimento é apenas habilidade racional. Será que mostrou que Ion é superior a Sócrates por ser divino e que esse é o valor supremo?
O que ele com certeza mostrou é que esses temas são escorregadios e que podemos cair em becos sem saída no momento em que nos lançamos à tarefa de entender alguma coisa. As aparências enganam. O mais fascinante no íon, como em toda a filosofia platônica, é que ela está sempre em movimento. Não quer só doutrinar ou polarizar. Platão conseguiu esse efeito ímpar por causa de pelo menos duas escolhas que fez ao construir seus diálogos. A primeira e mais radical foi desaparecer do texto, não ter voz nas conversas, seja como narrador, seja como personagem, e assim não enunciar diretamente uma filosofia. A segunda escolha, talvez a mais difícil de pôr em prática, foi reelaborar o personagem de Sócrates, para que ele fosse o herói das suas obras de um jeito muito especial. Mais que a figura impecável e exemplar do sábio, ele teria de ser um sábio cuja sabedoria na prática viesse sempre posta em xeque. Diferentemente dos sábios de Platão, Sócrates não é um poço de conhecimento, certeza e acertos. Ele desconfia do que sabe, e essa desconfiança pode ter o efeito de nós também desconfiarmos dele. Mais que o farol que a tudo ilumina, ele é a lanterna bruxuleante que acende e apaga, para assim dar vida nova à investigação. Se a gente pensar numa outra imagem, a da gangorra, talvez fique mais fácil entender. Para muitos, o íon é o típico diálogo que começa com Sócrates adotando uma posição humilde e com seu oponente cheio de si, para aos poucos eles irem trocando de posição, até Sócrates surgir como alguém com autoridade maior em comparação à agora rebaixada figura do seu interlocutor, finalmente desmascarado em suas limitações. Como no movimento da gangorra, quem estava por cima desceu, enquanto quem estava embaixo subiu. Mas existe uma outra possibilidade, também válida, a de imaginar que a gangorra está sempre se mexendo, subindo e descendo, sem que haja uma posição estática inicial e final, e que seus participantes podem ficar trocando de lugar, sendo contrapostos e também identificados. Como Platão consegue isso? Exatamente porque constrói um Sócrates oscilante e que se reparte em vários níveis. Ele é sábio, mas não é sábio como os demais sábios, porque sabem com segurança e gravidade. É o contrário disso que acontece. É essa contradição do sábio sátiro que só Platão conseguiu nos fazer admirar em Sócrates. Para terminar, quero falar sobre como situar o íon no conjunto da obra de Platão. A visão quase consensual hoje é a seguinte: a produção de Platão passou por 3 fases. Na primeira, produziu diálogos em que a influência de Sócrates era clara. A filosofia platônica ainda não tinha tomado corpo e o propósito era retratar o mestre. Numa segunda fase, Sócrates permaneceu como personagem central, mas a discussão assumiu outras cores, revelando ideias não mais associáveis ao Sócrates histórico. Finalmente, numa última fase, Platão se permitiu diminuir a importância de Sócrates na discussão, ou até eliminá-lo, com seu edifício filosófico já plenamente constituído. Essa visão super prática, porque agrupa os diálogos por etapas e direciona já de saída a leitura, é uma narrativa. Uma entre muitas possíveis. Tem nos ajudado a ler Platão há décadas, mas não raro esquecido de como seus pressupostos são discutíveis. Por ela, o íon seria um diálogo da primeira fase, porque é breve, não faz alusão a tópicos filosóficos mais densos associados a Platão, além de ser bem-humorado e inconclusivo. Corresponderia à infância intelectual de Platão. O paralelismo biológico não é casual. Haveria escondido nos diálogos um desenvolvimento lógico linear, da juventude à velhice, só à espera de ser descoberto. Mas as obras de qualquer pensador prolífico, as que podemos datar com precisão, apresentam sempre um desenvolvimento lógico e linear? As primeiras são sempre mais curtas e menos densas? São as que apresentam maior interferência dos mestres que as inspiraram? Todo autor ruma em direção ao aperfeiçoamento, de modo que sua criação começa vacilante, atinge o apogeu e depois um inevitável remanso? A de alguns autores, sim, mas não é uma regra. Os diálogos de Platão não trazem data, não sabemos quando nem como cada um foi escrito. A meu ver, o esquema das 3 fases é uma hipótese interessante, mas o íon pode ter sido criado em qualquer momento da vida de Platão. Não precisamos lê-lo em função de uma cronologia para que suas questões sejam relevantes. O íon, em outras palavras, não precisa ser uma preparação para a evolução de Platão. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir e até a próxima.